Olá, meu nome é Renan e eu vou falar sobre a introdução aos seres procariontes. Começando com uma conceituação básica, de acordo com Junqueira e Carneiro no livro Geologia Básica, as células procariontes são aqueles seres que representam um tipo de vida primitiva que possui uma alta capacidade adaptativa, e a sua principal característica é a ausência de um núcleo delimitado por uma membrana. Em relação a diferenças básicas entre as células procariontes e eucariontes, elas são várias, e a primeira delas, como já foi citado anteriormente, é que as células procariontes não possuem núcleo celular, enquanto as células eucariontes possuem um núcleo celular bem desenvolvido. Logo, as células eucariontes guardam o seu DNA no núcleo, enquanto as células procariontes guardam o DNA em uma região do citoplasma chamada nucleoide. Outra característica é que o DNA procarionte não possui proteínas estruturantes, ao contrário dos eucariontes que possuem as proteínas histonas que podem condensar o DNA em cromatina. Outra característica é que os procariontes possuem organelas mais simplórias, enquanto os eucariontes possuem organelas geralmente membranosas. Em relação a todas essas características e levando em conta que os seres procariontes são mais simples, logo o seu tamanho é reduzido em relação aos eucariontes, possuindo tamanho entre 1 e 10 micrômetros, enquanto as células eucariontes possuem um tamanho superior a 10 micrômetros. Em relação à reprodução, os procariontes geralmente se reproduzem por fissão binária, enquanto as células eucariontes podem se reproduzir tanto por mitose quanto por meiose, a depender da sua necessidade. Em relação à importância ecológica das bactérias, eu destaco três pontos principais. O primeiro é o seu papel no ciclo biogeoquímico do nitrogênio, o segundo, como agentes decompositores, e o terceiro, na biorremediação. Começando com o ciclo biogeoquímico do nitrogênio, as bactérias, sobretudo aquelas do gênero Rhizobium, estão associadas a raízes de plantas leguminosas e cumprem a função de fixar o nitrogênio atmosférico e transformá-lo em amônia, contribuindo para o ciclo, como está devidamente ilustrado na imagem ao lado. Já como agentes decompositores, elas agem sobre todos os sistemas naturais, decompondo todo e qualquer organismo morto. E na biorremediação, elas possuem a capacidade de consumir compostos que são nocivos ao meio ambiente, como envasamento de petróleo, que podem remediar tal situação, evitando danos ao meio ambiente. Outra característica importante a ser considerada a respeito das bactérias é a sua influência na saúde humana. Começando pela microbiota intestinal, as bactérias elas desempenham um papel modulador de todas as atividades do intestino. Isso porque elas estão associadas a todo o sistema gastrointestinal. Outra característica muito importante é na produção de antibióticos. E aqui destaca-se a produção da penicilina, que foi considerado o primeiro antibacteriano do mundo, que foi produzida através da bactéria Staphylococcus aureus. Como está ilustrado na imagem, em uma cultura de bactérias, pode-se desenvolver um fungo e esse fungo pode liberar substâncias que possuem características antibacterianas. Daí, a produção de antibióticos capazes de matar bactérias. Por fim, outro papel muito importante é na produção da insulina, em que a bactéria E. coli ela é utilizada em sua forma modificada para codificar o gene humano que é responsável por produzir a insulina. Com a produção de insulina, tal composto é sintetizado e é produzido de fato a forma farmacológica desse hormônio que é muito importante na saúde humana. Bom, primeiramente, eu sou Gabriele e vou vir aqui falar um pouco sobre a morfologia dos seres procariontes. Começando, vamos dar início falando sobre as formas e os arranjos desses seres. Eles podem ser cocos ou bastonetes. Iniciando pelos cocos, eles vão ser células aproximadamente esféricas. Elas vão poder estar isoladas ou vão poder estar associadas em um arranjo. Elas podem ser diplococos, que é quando os cocos eles vão, após suas divisões, permanecer juntos para formar pares. Além disso, eles podem formar longas cadeias, que vão ser resultado aí dessa adesão, né, após as divisões, formando assim essa longa cadeia, né, em um único plano. Em dois ou mais planos, esse agrupamento ele vai ser mais simétrico, formando aí essa estrutura que é possível se observar aí, que são os cocos em cadeia. Os bastonetes são também chamados de bacilos e eles vão se diferir aí em comprimento e largura, né? O formato da extremidade destes aí vai ser variável, podendo ser plana, arredondada ou bifurcada. Como é possível ver, eles também podem sim formar cadeias, formando assim um arranjo, né, que é possível perceber aí na Legionella pneumophylla.
Outras formas e arranjos são os vibriões, que vão ter o formato de vírgula, as espirilas, que vão ser células rígidas e espirais com tufos de flagelos nas extremidades, e as espiroquetas, que vão se assemelhar um pouco a essa estrutura de mola, que vão ser bactérias flexíveis e espirais que vão possuir um arranjo flagelar interno único, que no caso é esse seu formato. Esse seu arranjo aí difere de todas as outras. Entrando agora na estrutura desses seres, vamos começar falando sobre o exterior, né? Composto primeiro pela parede celular, que tem em sua composição peptidoglicano, que vai conferir rigidez a esse organismo, protegendo também contra o estresse osmótico, que é para com que ele não perca líquido ou absorva muito líquido do ambiente que ela esteja ali, mantendo assim a forma da bactéria. Vai atuar também com o ambiente, né? É importante destacar porque vai se ligar à resistência contra os antibióticos. E é nisso que a gente vai diferir as bactérias gram-positivas das bactérias gram-negativas. As gram-positivas, elas vão apresentar uma parede celular espessa, mas não vão conter membrana externa e nem um espaço periplasmático. Mas, né, elas vão ser mais sensíveis à penicilina. E quando elas vão ser coradas, elas vão corar ali para a tonalidade do roxo. Enquanto as gram-negativas, elas vão ter uma parede fina, uma membrana externa com lipossacarídeos, possuindo assim espaços periplasmáticos e vão corar rosa ou vermelho, sendo desse modo mais resistente aos antibióticos. Né? E é possível perceber que aqui, ó, a parede celular das gram positivas, elas é muito mais espessa do que a parede celular das gram negativas. Seguindo, nós vamos adentrar aí na membrana plasmática, que é uma barreira semipermeável, que é o limite mecânico da célula, né? Vai ter essa função aí intimamente relacionada com a membrana das células eucariontes também. Vai atuar no transporte de nutrientes e dos resíduos dessa célula. Vai ser um ponto importante de processos metabólicos, desde a respiração até a fotossíntese, né, de algumas espécies de seres procariontes. E também vai atuar na detecção de sinais ambientais para a quimiotaxia, né, sendo desse modo fundamental e essencial para a vida dessas células. A cápsula, né, vai envolver a célula aqui ao redor dessa célula procarionte, vai estar aí associada à resistência à fagocitose, né, trabalhando desse modo como um protetor. Também vai estar relacionada à adesão às superfícies e também se liga nessa questão da regulação osmótica. O ribossomo, como organela dessas células, vai estar associada também à síntese de proteínas, sendo significativamente menor do que as das células eucariontes e sendo o alvo principal dos antibióticos, porque os antibióticos eles vão tentar acabar aí, por fim, essa expressão gênica, fazendo com que essa bactéria não tenha mais funcionalidade. O nucleóide é uma região sem envoltório nuclear, onde está localizado o DNA bacteriano, ou seja, as bactérias elas não vão possuir a chamada carioteca. E é válido destacar que o DNA ele vai ser circular e super enrolado. Então, é possível perceber aqui que não tem uma organização desse material genético, né, como se tem em células eucariontes. O plasmídio, por sua vez, são moléculas de DNA extracromossômicas, ou seja, está ali fora do nucleóide, vão ser circulares e de dupla fita. Estão ligados diretamente à adaptação bacteriana e vão também estar relacionados à resistência aos antibióticos. As fímbrias, já adentrando aí nessa questão de locomoção, as fímbrias vão ser os apêndices proteicos filamentosos presentes na superfície. Vai estar ligado à adesão às superfícies, juntamente com a cápsula, e também vai estar ligada ali na conjugação e da transformação bacteriana. Enquanto o flagelo vai ser uma estrutura filamentosa complexa que vai permitir ali a locomoção das bactérias em ambientes líquidos ou semissólidos, atuando desse modo no movimento e também na adesão, sendo crucial para a virulência. O que é a virulência, né? É a capacidade de um vírus ou bactéria de se multiplicar dentro de um organismo, provocando desse modo a doença. Então, aqui na imagem é possível perceber que essa proteose vulgaris, ela possui vários flagelos, não só em uma das extremidades, mas no seu corpo, e é possível perceber aqui que há uma pequena associação em arranjo dessa bactéria. Dando continuidade à apresentação, nós vamos falar um pouquinho sobre as funções celulares e reprodução dos seres procarióticos. Sobre as funções celulares, nós destacamos a síntese de proteínas, que ocorre nos ribossomos que estão livres no citoplasma,
E é importante destacar que essa síntese, diferente da síntese de proteínas e da tradução nos eucarióticos, ela acontece de forma acoplada, fazendo com que essas reações, essas etapas, elas sejam muito mais rápidas do que nos seres eucarióticos. Além disso, a produção de energia ocorre nas invaginações da membrana justamente pela ausência de mitocôndrias nos seres procarióticos, o reparo, duplicação do DNA e a troca de material genético. Apesar de serem organismos simples, essas células possuem sim mecanismos de reparo e mecanismos de troca genética. E o seu genoma circular ele contribui para que a duplicação do DNA e a troca de material genético ela seja feita de forma mais rápida. Além disso, temos a adaptação e a plasticidade funcional, que conferem adaptação aos meios. Sobre a reprodução, nós temos como principal forma de reprodução dos procariotos a fissão binária, que trata-se de um processo de divisão celular assexuada, tendo como resultado duas células filhas geneticamente idênticas à célula-mãe. Esse processo pode ser dividido em 5 etapas básicas. Mas antes de partir para as 5 etapas básicas, é importante destacar que, por mais que a fissão binária ela tenha semelhança com a mitose, a finalidade delas são diferentes. Bom, primeiramente, na fissão binária acontece a replicação do DNA, que começa em uma região chamada origem da replicação e é feita por enzimas de replicação. Depois acontece o elongamento celular, onde a célula se alonga para acomodar os cromossomos que estão sendo replicados. A segregação do DNA, essas cópias de DNA elas começam a se mover para os polos opostos da célula, liberando o centro. E a formação do septo. O septo ele vai se formar por uma invaginação da membrana plasmática, e que vai dividir a célula ao meio e formar uma célula filha, 2 células filhas. Aqui tem a demonstração do processo. Primeiro, esse material genético está sendo duplicado, e à medida que ele vai sendo replicado, ele vai se movendo para os polos opostos da célula, até começar a formar o septo por meio da invaginação da membrana, e esse septo dividir a célula em 2 células filhas geneticamente idênticas à célula-mãe. A esporulação também é outro mecanismo de reprodução dos procariotos, e em sua definição mais simples é justamente o processo de formação de espólios, que são estruturas reprodutivas que conferem sobrevivência em ambientes adversos. Esses espólios eles são geralmente resistentes a fatores ambientais extremos, como por exemplo a desidratação, temperaturas extremas e até mesmo radiação. E os tipos de espólios eles vão variar de organismo para organismo, e no caso das bactérias a produção de endoespólios, que também são estruturas altamente resistentes, que garantem a sobrevivência em condições extremas. Esses endoespólios produzidos pelas bactérias, eles possuem algumas características especiais, como por exemplo o metabolismo inativo, que eles ficam dormentes até que elas possam se proliferar novamente em ambientes mais favoráveis. Temos a extrema resistência, e eles também podem retornar ao estado ativo de germinação quando o ambiente estiver novamente favorável para essa proliferação. Sobre o processo de esporulação, nós temos como alguns exemplos o gênero Bacillus, e como motivos principais da esporulação, nós temos justamente que ela atua como mecanismo de defesa e ocorre em resposta a ambientes desfavoráveis que podem degradar aquela colônia de bactérias. O início se dá justamente com a célula da bactéria iniciando sua divisão do citoplasma e formando um endoesporo que vai ter material genético. Esse endoesporo é envolto por uma camada protetora e resistente que vai promover a permanência por longos períodos em condições extremas, como por exemplo o calor e a radiação. E esses endoesporos eles vão ser transportados por vetores como o vento, como animais e água. Esse é o processo básico de esporulação, e ele se dá justamente com essa questão da separação da membrana com material genético, e essa separação vai gerar o esporo que vai ser liberado no ambiente. E esse esporo está envolto em uma camada protetora que vai garantir a resistência dele por longos períodos de tempo em condições adversas. E é importante destacar que os esporos eles podem resistir a desinfecções e persistir por anos no ambiente. E isso dificulta diretamente o controle de infecções hospitalares, por exemplo, e surtos alimentares. Dando continuidade, vamos falar um pouquinho sobre o metabolismo procariótico.
É importante destacar que as bactérias elas possuem uma grande flexibilidade metabólica, o que permite a elas proliferarem tanto em ambientes extremos, como, por exemplo, em diversos tecidos do corpo humano. Isso impacta diretamente a saúde pública. Quanto à classificação do metabolismo, nós podemos dividir em dois grandes grupos. O primeiro é quanto ao uso de oxigênio, que eles podem ser aeróbicos, ou seja, eles realizam a respiração celular por meio do oxigênio, e anaeróbicos, que eles vivem e metabolizam na ausência de oxigênio. Dentro dos anaeróbicos, nós temos os anaeróbicos obrigatórios, em que eles não podem de forma alguma entrar em contato com oxigênio, e os anaeróbicos facultativos, em que eles podem oscilar entre os dois meios metabólicos. E quanto à obtenção de carbono e energia, as bactérias elas podem ser divididas em autotróficas, quando elas conseguem essa fonte energética por meio de processos como a fotossíntese e a quimiossíntese, ou heterotróficas. Dando continuidade, vamos falar agora sobre a comunicação bacteriana. É importante destacar que as bactérias elas se comunicam por meio de moléculas químicas sinalizadoras, que também chamadas de autoindutores, e esse processo de comunicação ele se dá por 4 etapas simples. Primeiro, nós temos a produção desses autoindutores, temos a liberação, a detecção desses autoindutores por outras bactérias e a resposta provocada por esses autoindutores. O Quorum Sensing ele regula esses genes coletivos com base na densidade populacional, ou seja, a comunicação bacteriana ela vai regular os genes com base na densidade populacional de bactérias. E quando esse sinal ele atinge um certo limiar, podem ocorrer respostas coordenadas que resultam na produção de toxinas, na formação de biofilmes e na expressão de genes de resistência. Nós vamos focar um pouco mais na produção de biofilmes. Bem, os biofilmes, em seu conceito básico, são comunidades de bactérias aderidas a uma superfície e envoltas com uma matriz extracelular que vai trabalhar tanto na proteção quanto na nutrição dessas colônias de bactérias. Os biofilmes eles podem se aderir a superfícies abióticas, ou seja, superfícies sem vidas, e superfícies bióticas, que são superfícies com vidas. E esse processo de formação do biofilme se dá por 5 etapas. Primeiro, nós temos a adesão inicial dessas bactérias na superfície, que pode ser tanto abiótica quanto biótica. Vamos ter o começo de formação de microcolônias de bactérias. Essas microcolônias elas vão começar a produzir matriz extracelular, que vai servir tanto para proteção quanto para proteção. Vamos ter o processo de maturação desse biofilme. E depois vamos ter o processo de dispersão, representado no estágio 5. Olá, meu nome é Indy Souza Querino e eu vou falar um pouquinho sobre os mecanismos de troca genética. Eu vou falar especificamente sobre a transferência horizontal de genes no que se diz respeito mais os procariotos e bactérias. Na verdade, especificamente as bactérias que são procariotos. Antes de falar sobre os mecanismos em si, eu queria falar um pouquinho sobre a importância da variabilidade genética para as espécies. No geral, nos procariotos e eucariotos, a variabilidade genética é importante na evolução, adaptação e sobrevivência das espécies. Nos procariotos, especialmente as bactérias, a variabilidade genética vai ser importante para a adaptação em ambientes extremos, no que se diz respeito, enfim, ambientes como, por exemplo, com alta acidez, na capacidade de resistir a antimicrobianas e a adaptação rápida às condições ali que as bactérias se encontram. Ainda sobre a variabilidade genética nos procariotos, como ela ocorre? Sabendo que os eucariotos obtêm a variabilidade genética na reprodução sexuada, os procariotos eles não conseguem ter a variabilidade genética na reprodução, uma vez que a maior parte deles se reproduz por fissão binária, e a fissão binária é basicamente a divisão de uma célula-mãe em 2 células-filhas, e são cópias geneticamente idênticas, por isso não existe a variabilidade genética na reprodução dos procariotos. Então, afinal, como ocorre a variabilidade genética neles? Isso vai ocorrer pelos mecanismos de troca genética, que eu vou falar aqui sobre a transferência horizontal de genes. A transferência horizontal de genes, ela engloba a transformação, a transdução e a conjugação. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Eu vou falar primeiramente sobre a transformação, que basicamente é a situação onde o procarioto ou a bactéria absorve ali o DNA livre que está no ambiente
geralmente proveniente de células lisadas, ou seja, bactérias que se romperam ali e deixaram DNA ali. Essa bactéria vai lá e capta esse DNA. Aí esse processo ele vai ocorrer assim: o DNA vai entrar, né? O DNA externo ele vai entrar lá na bactéria, vai ser transportado através das membranas dele até o citoplasma. Se ele estiver em fita dupla, uma das fitas será degradada por nucleases. Se estiver lá já em fita única, não vai precisar ser feito esse processo de degradação. E aí, depois que isso ocorre, nós vamos ter a recombinação homóloga, em que o gene externo vai ser incorporado ao gene da bactéria, do procarioto. E a principal proteína envolvida nesse processo é a RECA. Alguns pontos importantes na transformação são o estado de competência, uma vez que esse processo de transformação ele só ocorre se a bactéria, o procarioto, estiver ali no estado de competência, que é basicamente quando a bactéria está fisiologicamente preparada ali para captar o DNA externo para dentro dela. E aí, algumas bactérias, elas conseguem ser competentes naturalmente, enquanto outras, elas conseguem a competência em situações específicas, ou seja, em condições específicas que elas estão. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a transdução, que é o segundo mecanismo da transferência horizontal de genes. A transdução, ela basicamente se baseia no trecho de DNA bacteriano sendo transportado para outra célula a partir do bacteriófago, que é um vírus bacteriano. Ou seja, os trechos do DNA bacterianos são transportados para outra célula a partir de bacteriófagos. Basicamente, os bacteriófagos, se não ficou claro, são vírus que infectam bactérias. Essa transferência de genes ela pode ocorrer a partir de transdução generalizada e transdução específica. Na transdução específica, ocorre a transferência de genes específicos de uma bactéria para outra, mediada por bacteriófagos temperados ou fagos temperados, que podem realizar dois ciclos, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Nesse processo, o fago temperado ele se integra num grupo específico do cromossomo bacteriano, e aí durante a excisão dele, a saída para a iniciação do ciclo lítico, pode ocorrer um erro, fazendo com que o vírus ele carregue um fragmento específico lá do DNA bacteriano adjacente ao local de integração, que, enfim, o vírus lá ficou escondido na bactéria. E aí, quando esse vírus bacteriano ele infecta uma nova bactéria, ele injeta um DNA que contém tanto material genético viral quanto material genético bacteriano. E aí esse fragmento ele pode se integrar ao cromossomo da nova bactéria, geralmente por recombinação homóloga. A transdução generalizada ela é mais simples que a transdução específica, e ela ocorre quando qualquer regiãozinha lá do DNA da bactéria infectada é acidentalmente empacotada no vírus, no caso o vírus bacteriano, no lugar do DNA viral, durante o ciclo lítico. E aí, quando esse vírus ele infecta uma nova bactéria, ele injeta esse fragmento de DNA bacteriano ao invés do DNA viral, porque, enfim, houve esse acidente, por assim dizer, em que o empacotamento ali foi errado. A conjugação, também chamada de acasalamento, ela vai ocorrer ali entre o contato direto entre duas bactérias a partir de um píleo sexual ou um píleo sexual. Ela vai ocorrer entre duas bactérias, uma que tem o plasmídio conjugativo e uma que não tem o plasmídio conjugativo. O plasmídio conjugativo, ou F, ele tem lá os genes necessários para a formação do píleo e para a transferência de DNA. E aí, essa bactéria que ela tem lá, o plasmídio e o píleo, ela vai se conectar lá à bactéria que não tem um píleo sexual. E aí vai ocorrer a transferência de DNA e a sintetização de fitas de DNA do plasmídio. Uma vez que vai ali estar, enfim, doando uma fita, e enquanto isso também vai ocorrer o processo de sintetização de DNA, para que assim as duas bactérias tenham lá as duas fitinhas de DNA no plasmídio conjugativo. E como isso afeta a saúde pública? Bom, basicamente, eu vou usar aqui um exemplo, a enzima carbapenemase em bactérias gram-negativas, que é uma enzima ali que ela promove ali a resistência de antimicrobianos nas bactérias gram-negativas.
E aí, quando esses genes, esses DNAs, eles são disseminados, os genes de resistência antimicrobiana, no caso, como, por exemplo, os genes dessa enzima, pode ocorrer ali que a outra bactéria ela também vai ganhar essa capacidade de resistência antimicrobiana. E isso vai ocasionar na redução da eficácia de antimicrobianos, ou seja, antibióticos e outros também, porque não existem apenas antibióticos como antimicrobianos, existem antivirais e tal. E aí, a enzima carbapenemase ela é resistente aos antibióticos da classe dos carbapenêmicos e isso daí está associado também às bactérias multiresistentes. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a resistência bacteriana. Bom, primeiramente, o que é a resistência? A resistência é um acontecimento ecológico, que ele pode ocorrer por meio de mutação. Normalmente é desencadeado pelo uso de antibióticos. E essa resistência, ela pode ser intrínseca, ou seja, a bactéria já tem, e ela pode ser adquirida com a mutação dos genes, ou ela pode ser verticalmente transmitida, ou seja, essa mutação parte de fora da célula para dentro. Agora a gente vai falar sobre a inativação. A inativação dos antibióticos é um processo que ocorre por meio de enzimas que agem mudando o gene do material não microbiano. E assim elas degradam o antibiótico. Um exemplo desse tipo de enzima é a beta-lactanase. Também existem enzimas que elas agem mudando a constituição química dos antibióticos e assim ela inativa eles. Bom, agora a gente vai falar sobre a alteração de alvo. A alteração de alvo ocorre por meio da mudança nos ribossomos e nas proteínas para que o alvo não seja reconhecido. Essa alteração no sítio de ligação faz com que a bactéria ela consiga permanecer mais tempo no organismo, assim podendo adquirir mais resistência. Agora eu vou falar sobre o sistema de afluxo. O sistema de afluxo consiste em proteínas que ficam na membrana e que expulsam o agente antibiótico que está tentando entrar dentro da célula bacteriana. Desse modo, as bactérias vão conseguir mais resistência. No processo de criação de cepas, as bactérias que antes eram sensíveis às ações dos antibióticos vão passar por um desenvolvimento de mecanismos de defesa, o que vai conferir a elas mais resistência. E dessa forma vai dificultar o tratamento desses pacientes e eles vão passar mais tempo de internação. Olá, meu nome é Daniel e eu vou apresentar um pouco das implicações para a saúde pública. Primeiramente, eu vou falar sobre as infecções hospitalares e comunitárias. As infecções hospitalares, atualmente denominadas infecções relacionadas à assistência em saúde, IRAS, são um grande desafio para a saúde pública. Elas aumentam a mortalidade prolongada e prolongam, no caso, a hospitalização e elevam os custos de saúde. Estima-se que 70% a 80% dessas infecções são de origem endógena, ou seja, originadas da própria flora do paciente em contextos de procedimentos invasivos e uso de imunossupressores. Em países em desenvolvimento, como o Brasil, as taxas de IRAS podem ser até 20 vezes maiores que em países desenvolvidos. Fatores como infraestrutura precária, falta de formação adequada dos profissionais e recursos limitados dificultam o controle. O caso da morte de Tancredo Neves em 1985 ajudou a trazer visibilidade para o problema no país. Além disso, infecções comunitárias, como respiratórias, urinárias e ISTs, também estão sendo impactadas pelo aumento da resistência bacteriana, tornando o tratamento cada vez menos eficazes. Agora eu vou falar um pouco sobre a resistência dos antimicrobianos e o uso indevido de antibióticos em humanos. O uso indiscriminado de antibióticos em humanos e na agropecuária é um dos principais fatores que impulsionaram o surgimento da resistência antimicrobiana. Antibióticos mal indicados, tratamentos incompletos e o uso preventivo em animais contribuem para criar bactérias resistentes. Além disso, a população ambiental por resíduos de antimicrobianos provenientes do esgoto, lixo hospitalar, escoamento de fazendas, facilita a disseminação da resistência no meio ambiente,
contaminando solos e águas e promovendo o contato constante entre micro-organismos e antibióticos. A OMS alerta que, se nada for feito, a resistência poderá reduzir o PIB global em até 3,8% até 2050 e empurrar milhões de pessoas para a pobreza extrema. Agora eu vou falar sobre exemplos de superbactérias, né? Entre as chamadas superbactérias que preocupam os sistemas de saúde hoje, destacam-se a MSA, a KPC e a CRE. Essas bactérias são difíceis de tratar, pois resistem aos princípios antibióticos disponíveis. Em 2019, cerca de 5 milhões de mortes foram associadas à resistência bacteriana, sendo 1,3 milhão diretamente atribuídas a ela. A resistência das CRE, em especial, tem aumentado rapidamente no mundo todo, sendo considerada uma das 3 maiores ameaças globais, segundo a OMS. Agora eu vou falar um pouco sobre medidas de controle e prevenção. Bom, diante desse cenário, algumas medidas de controle são essenciais, como o uso racional de antibióticos, na implementação de programas de gerenciamento de antimicrobianos, PGA, com protocolos claros, educação contínua dos profissionais e participação de equipes multidisciplinares, a vigilância epidemiológica, monitoramento constante das infecções e resistência bacteriana, com apoio laboratorial para rápida detecção e resposta a surtos, medidas simples de prevenção, higiene das mãos, boas práticas de limpeza, descarte adequado de resíduos e melhoria no saneamento básico. A abordagem de One Health, que é a integração das ações em saúde humana, animal e ambiental para combater a resistência de forma eficaz. Se essas estratégias não forem adotadas de forma urgente, doenças que hoje consideramos tratáveis podem voltar a se tornar grandes causas da mortalidade. Então, é necessário essas medidas e essas prevenções. E eu agradeço e aqui encerro minha participação. Eu vou falar um pouco sobre a ameaça da resistência bacteriana à saúde global. Afinal, o que é a resistência bacteriana? Ela acontece quando as bactérias se adaptam e sobrevivem mesmo na presença do uso de antibióticos. E por que ela é uma ameaça global? Porque ela influencia no aumento de infecções intratáveis, influencia no aumento de riscos de procedimentos médicos e a sua propagação ocorre de maneira muito rápida. Alguns fatores que agravam a resistência estão relacionados ao uso inadequado dos antibióticos, falta de higiene e controle de infecções, uso excessivo de antibióticos na pecuária e a falta de novos antibióticos no mercado. Citamos 3 principais exemplos de bactérias superresistentes, que é a MRSA, que está relacionada à resistência à meticilina, o QPC, que é resistente à maioria dos antibióticos, e por fim o CRE, que é resistente aos carbapenêmicos. Alguns dados alarmantes. Desde 1990, mais de 36 milhões de pessoas perderam a vida por infecções resistentes. Isso mostra que não se trata de um problema recente, mas de décadas que vem prejudicando a saúde global. Estima-se que mais de 1,2 milhões de pessoas morrem anualmente devido a infecções por bactérias resistentes. E de acordo com estudos, as projeções futuras são alarmantes, assustadoras. Até 2050, pode haver 1,91 milhão de mortes por ano diretamente atribuídas à resistência bacteriana, quase 70% a mais do que em 2021. Olá, meu nome é Rafael e irei apresentar sobre as iniciativas globais e locais. Hannah Bachmann, a diretora adjunta da ONU para a resistência antimicrobiana, alerta que o problema representa um desafio urgente para a saúde pública e a economia global. E para enfrentar essa questão, a OMS desenvolveu uma agenda de pesquisa baseada em uma grande revisão, com um total de mais de 3 mil documentos publicados na última década, que através deles foram identificadas um total de 2 mil lacunas. A diretora enfatiza uma importância enorme nessas pesquisas, sendo necessários que sejam feitas de alta qualidade para salvar as vidas e fortalecer políticas eficazes. A partir da análise dessas lacunas, foi consolidada e priorizada por um certo grupo de especialistas,
o que acabou resultando num total de 40 pesquisas sendo consideradas muito essenciais para o avanço no combate a essa resistência. A Organização Mundial de Saúde prioriza uma inovação em epidemiologia e prevenção de infecções e novas estratégias de diagnóstico e tratamento. Tem como objetivo gerar evidência para fortalecer políticas e intervenções, especialmente em países de baixa renda. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é conhecida como Anvisa, implementa ações como o Anvisa e o Programa Nacional de Prevenção e Controle das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, que é PNP-CIRAS, que busca a redução da ocorrência das infecções, especialmente aquelas causadas por micro-organismos multiresistentes. Atualmente no Brasil, essa resistência é abordada pelo Plano de Ação Nacional de Prevenção e Controle de Resistência aos Antimicrobianos, também conhecido como PAN-BR, que foi criado em 2018. E essa iniciativa faz parte de uma aliança quadripartite, que inclui a OMS, a FAO, OIE e PNUMA. Agora irei abordar sobre novas estratégias, como a fagoterapia, desenvolvimento de antibióticos e educação em saúde. Uma estratégia promissora é a terapia personalizada com bacteriófagos, que são vírus naturais que atacam bactérias específicas. Foram utilizados muito antigamente para tratar infecções. Seu uso foi abandonado com a chegada dos antibióticos, que foram considerados mais práticos de ambos os espectros. Só que o uso inadequado de antibióticos acelera a disseminação de bactérias existentes, o que afeta diversos ambientes, como hospitais, fazendas e efluentes. E esse problema é agravado pela escassez de novos medicamentos, que torna urgente o desenvolvimento de alternativas para tratar infecções existentes. No entanto, antibióticos não distinguem bactérias benéficas de patogênicas, o que pode levar à seleção de cepas resistentes. E diante desse cenário, a busca por novos abordagens se torna essencial para combater as bactérias, o que melhorar os tratamentos disponíveis. Bom, temos um exemplo aqui, que era a BRET, que é a tecnologia baseada na transferência de energia luminescente. Ela foi testada com sucesso pela primeira vez em bactérias, e essa ferramenta permite rastrear em tempo real com que eficiência novos medicamentos ligam às proteínas-alvo, dentro da bactéria, no caso, acelerando o processo de descoberta de antibióticos. E para serem eficazes, os antibióticos precisam superar diversas barreiras, como a membrana externa, o que dificulta a sua entrada, bomba de fluxo, que expulsam e enzimas que modificam, tornando-os inativos. Segundo o pesquisador da CQM-Med, Rafael Cunhago, encontrar compostos que superam essas defesas e ao mesmo tempo sejam seguros para os humanos é um grande desafio, o que torna as abordagens inovadoras. O BRET se torna essencial para o desenvolvimento de novos tratamentos. E por último, mas não menos importante, a educação em saúde, que no Brasil, como o uso inadequado de medicamentos é impulsionado pela automedicação e pela propaganda tendenciosa, pode levar a diversas intoxicações e até mesmo à morte. E uma forma de combater esse problema seria a estratégia para a promoção e educação dos usuários sobre medicamentos, buscando mudança de comportamento e atitudes para melhorar a saúde. Essa educação envolve aprendizado sobre a doença e promove o conhecimento da população, o que fortalece o vínculo entre a sua forma de pensar e agir no seu cotidiano. Essas campanhas desse tipo são realizadas em vários países e têm mostrado um grande impacto positivo, principalmente em comunidades e escolas. No Brasil, essa iniciativa foi voltada principalmente para as crianças, já que teve um bom resultado, o que inclui no projeto para melhorar o autocuidado da asma e incentivar hábitos saudáveis no manejo da obesidade. Vários órgãos de saúde promovem essas ações em diferentes ambientes, principalmente nas escolas, já que são vistos como espaços mais ideais para essa promoção. Além disso, essas iniciativas estão alinhadas com diretrizes globais, que reforçam a importância da educação na prevenção e no controle de problemas de saúde, já que envolve diversos setores comunitários e ajuda a incentivar a participação da sociedade no planejamento dessas medidas.